Olá, boa noite. Sejam bem-vindas. Janaína Rodrigues já está por aqui, nossa convidada. Sejam todos bem-vindas, bem-vindas. Rosângela Teixeira, que honra a sua audiência aqui também. Deixa eu só adicionar então aqui a nossa convidada. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Bem-vinda, doutora Terezinha, minha convidada na live passada. Que honra tê-la aqui também na nossa audiência. Boa noite, boa tarde. Doutora Janaína, seja muito bem-vinda. Boa noite. Gente, eu acho que vocês vão me ver assim pessimamente, porque eu tive que fazer uma adaptação, né? Meu celular não tá virando, e aí o celular está num copinho. Faz parte também, esse tal desse novo normal é meio isso também. Tá bom? Então, é uma honra recebê-la aqui. Janaína, queria também aproveitar e cumprimentar todo mundo que está chegando. E a Thaís Amorim, ela que esteve aqui comigo também, discutindo entidades religiosas, ela que é uma autoridade aí no direito eclesiástico, sensacional, uma figura que eu tenho o maior respeito pelo trabalho também, e eu quero agradecer demais. Hoje essa audiência está muito seleta, a doutora Terezinha, Thaís Amorim, Rosângela Teixeira, e claro, nossa convidada, Janaína Rodrigues, que já tem algum tempo que eu quero trazê-la por aqui, a gente que já lançou aí um texto junto, que é objeto, inclusive, dessa nossa conversa de hoje. Mas, sem maiores delongas, vamos conversar, né? Janaína, a gente, aqui por tradição, eu geralmente não apresento meus convidados e minhas convidadas, eu deixo que ela se apresente aqui para a nossa audiência, justamente porque ela pode, então, destacar a sua história, aquilo que estudou, aquilo que andou fazendo por aí, e o que está fazendo agora, enfim. Então, você que é uma grande advogada, por quem eu tenho uma grande admiração também, se apresenta aí para a nossa audiência. Bom, boa noite mais uma vez. Obrigada por todo mundo que entrou aqui com a gente. Bom, quero primeiro parabenizar, né, Lucas, por esse trabalho maravilhoso que você faz, que é de produção de conhecimento, disseminação, né? Você está sempre antenado, né? Só esse espaço, né, das lives de terça-feira, você está todos os dias. É um prazer estar aqui com vocês nesse lugar que já acolheu tantas pessoas que eu admiro. Bom, para quem não me conhece, eu sou Janaína, advogada, sou sócia da Covax Sociedade de Advogados, que é um escritório que atua no educacional e no terceiro setor. A minha trajetória com o terceiro setor começou em 2011, né, depois de passar 6 anos pela administração pública municipal. Eu trabalhava com contratos e licitações e resolvi vir para Brasília, né, trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Social, na equipe da nossa querida Carolina Stuck. Então, desde 2011, o tema, né, terceiro setor, passou a fazer parte da minha vida, né? Em 2014, saindo do Ministério, eu fui trabalhar com a Rosângela, que está aqui, né? A gente fez uma consultoria que foi até ano passado, essa consultoria, e em 2015 eu passei realmente a atuar do outro lado do balcão, né, com a advocacia, mas com aquela questão de que a gente deveria fazer algo mais para a sociedade, né, como operadores do direito. E de 2016 a 2018, eu passei a atuar na Comissão do Direito do Terceiro Setor aqui do Distrito Federal. Foi uma experiência bem bacana, porque a gente tinha uma missão de ultrapassar os muros, né, da OAB, sair daquele conforto e passar a realizar reuniões itinerantes. Então, a cada 3 meses, a gente ia em alguma instituição aqui do Distrito Federal para que os operadores, né, do direito conhecessem a realidade da instituição e que a instituição também, todos os colaboradores, né, até no nível técnico, conhecesse mais o que é, né, quais são os assuntos que permeiam o terceiro setor. E agora, realmente, estou mais focada nessa atuação do escritório, né? Então, compartilho todas as alegrias e as angústias do setor que muitas vezes não é compreendido. Muito bacana, grande história que deságua hoje no seu sucesso como profissional, uma grande advogada, como disse, tem um destaque muito grande, eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, quero deixar aqui de público registrado. Você tem tido vitórias judiciais, né, ganhos judiciais muito importantes, que eu tenho acompanhado também, e que contribuem, né, para pavimentar o entendimento jurídico, jurisprudencial, sobre a atuação das organizações da sociedade civil. E com isso eu te parabenizo desde já e te agradeço mais uma vez por ter atendido aí
o convite para estar aqui com a gente. E aí eu queria Obrigada. começar já perguntando, a gente já vai falar de transparência, né, e dos marcos normativos brasileiros. Então, um pouco, tem gente que tem esse senso comum, não, eu tenho transparência, eu publico lá o meu balanço no site e está resolvido. Estou transparente, estou em situação de transparência. É isso mesmo, é só isso, publicar no site. Olha, quem dera fosse só isso, né, Lucas? Quando a gente pensa em transparência, vem um mundo, assim, né? Se a gente fizer um brainstorm, cada um vai puxar para um lado, né? Transparência não pode ser reduzida à mera publicação no site, né? A transparência, ela tem relação com prestação de contas, com o procedimento interno da instituição, com a própria comunidade que ela está inserida, né? Então, eu acho que antes de mais nada, a essência do terceiro setor, né, ele nasce também com esse viés da transparência, né? Nós somos organizações da sociedade civil que tivemos relevante atuação, né, para o processo democrático e, inclusive, temos que inserir esse processo democrático, né, nas nossas instituições, a democracia interna, né? Então, é uma gama de faces, né, essa questão da transparência. Muito interessante. Inclusive, o que eu acho Pode falar. interessante, Lucas, quando a gente pensa nessa transparência do site, o que a gente percebe? Que ainda assim ela está, né, deficitária. Então, agora, antes de entrar aqui, eu consultei alguns sites, né, de algumas instituições de assistência social e eu vi que, por exemplo, não existe um comunicado em relação à pandemia, né? As instituições de assistência social, elas estão com atendimento diferenciado, remoto, e que é interessante colocar isso, né? Essa informação no site, porque se eu, usuário, tiver qualquer necessidade, precisar desse acompanhamento, eu preciso saber quais são os canais para ser acolhido, né? Então é importante, assim, mesmo esse pouco que é o site, eu percebo que ele ainda é um pouco, que ele está caminhando ainda. Ou seja, mesmo aquilo que o senso comum diz, já publiquei no site, ainda é deficitário, ainda não responde ao que a gente pensa no que é transparência, né? Vejo que há um longo caminho a ser traçado. E a gente conversava antes um pouco, e aí a gente falou de algumas outras questões, além do conceito de transparência em si, que seria a questão do compliance, da LGPD. Eu andei falando também aqui com outros advogados, outros profissionais sobre esses pontos, né? Nós fizemos um debate sobre a LGPD também. Há pouco tempo eu conversava com a Renata Fortunato, aqui, a querida Renata Fortunato, sobre compliance, né? E, então faz um pouco dessa correlação para a gente, dessa importância tanto da transparência, mas alinhada com o compliance e com a LGPD. Claro que a LGPD é um mundo, não é só a LGPD, é uma semana de conversa. Então, se puder a gente fazer uma síntese do que liga, do que une essas três discussões, digamos assim, como é que a gente poderia fazer a interseção delas? Sim. O que eu percebo, Lucas, quando a gente pensa primeiro em transparência, a gente vê um movimento que já deveria ser voluntário das instituições, né? Então é algo genuíno e que deveria ter um tempo, né, para amadurecer esse conceito e ver qual é a melhor forma, a depender do porte da instituição, para realizar a transparência. Só que houve um atropelo, né, dessa transparência puxada pelo gestor público, sobretudo em virtude da prestação de contas da utilização do recurso. Só que hoje a transparência também ela está colada no programa de integridade, né, o compliance, e na LGPD. Porque o programa de integridade, como foi, né, já alvo de discussão aqui no canal, ele é o quê? Cumprimento de normas, né? É como está o cumprimento das normas que a instituição é obrigada, né, a observar dentro do objeto de atuação e também externalizar quais são as normas que a instituição observa. Então, assim, quando eu externalizo, eu já estou sendo transparente, né, com a minha comunidade, com o gestor público. E quando eu penso também na transparência realmente focada na norma, então o compliance, o que ele faz? Ele reúne esse arcabouço jurídico, né, esse conjunto de normas, e ele vai olhar quais são as obrigações que a instituição tem para cumprir, qual que é a necessidade, e aí ele detecta algumas ações que têm realmente essa parte da transparência mais ativa, né, publicar num site, adaptar o portal, ou realmente colocar
a informação na sede da instituição. Só que junto com isso vem o quê? A LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, onde essa transparência ela tem um limite, né? Então a gente precisa saber se ao realizar esse ato eu não estou violando um direito, né, constitucional da imagem, o direito da pessoa física, que é isso que a LGPD tutela. Mas o que eu percebo também é que a gente não pode usar a LGPD como uma ferramenta para bloquear a informação, né? Porque de repente fala assim, por conta da LGPD eu não posso mais publicar nada. Não, não é isso. A gente precisa se apropriar dessa normativa, ver o que realmente a transparência eu vou precisar, de repente, anonimizar, ou que, de repente, eu precise do consentimento, né, do titular do dado, ou, de repente, será que eu preciso realmente do titular de dado? Será que essa informação que eu estou disponibilizando não é por conta de uma obrigação relacionada à política pública? Então, a gente precisa passar por esses crivos. E aqui eu dou um exemplo, né, da administração pública no mau uso da transparência e da LGPD, né? Então, eu compartilho uma experiência aqui do Ministério da Educação. Quando a gente pede cópia lá no Ministério da Educação, na parte do SEBAS, mesmo juntando procuração, eles colocam, olha, só que a procuração não está com a firma reconhecida no cartório, que não é obrigado, né, para os advogados. O Estatuto da OAB não exige esse reconhecimento de firma. Aí o MEC, ele indefere e fala, a gente não pode disponibilizar a cópia do processo porque está tutelado sob a LGPD. Fora isso, precisaria ter esse registro no cartório. E aí eu sempre argumento muito com eles que, primeiro, isso é totalmente equivocado, porque a LGPD, ela tutela pessoa física. Eu estou pedindo cópia de uma pessoa jurídica. Okay. Segundo, se tem dados de pessoas físicas dentro do processo, cabe a você, que é o controlador da informação, me passar a informação e colocando, anonimizando esses dados. Então, não pode cercear o meu direito. E fora que a questão o MEC o SEBAS é uma política da ampla transparência, porque exige o controle social, né? Então, a sociedade precisa saber quais instituições têm SEBAS, quais dão bolsas, para a gente ver se realmente esses bolsistas, essas instituições cumprem, né, os requisitos. Então, é um grande exemplo do desvio da LGPD. Muito interessante. Isso tem acontecido por demais por aí. Eu tenho ouvido aqui e ali muitas questões do pouco entendimento da LGPD e de certos mal entendimentos também, pouco entendimento e mal entendimento, né? Digamos assim. Mas não vamos gastar esse tempo todo na LGPD, porque a gente já discutiu a LGPD e certamente teremos muitas outras discussões. A LGPD é extremamente complexa, nós fizemos 2 lives sobre a LGPD e mais um debate, e mesmo assim o tema não esgotou, as organizações vêm trazendo muitas dúvidas, e a gente certamente vai fazer outras no futuro. E eu queria trazer de volta só o tema da transparência, de falar um pouco das perspectivas, né, da transparência. A gente falou um pouco antes, nos preparativos, né, sobre as questões da transparência na prestação de conta, nos processos organizacionais, nos relacionamentos com a comunidade, né, com os chamados stakeholders, com os parceiros, com os players que atuam junto com a entidade, com os próprios associados, com os controladores, enfim, interna, né, e externa. Então, fala um pouco para a gente sobre isso. Sim. Para ver, né? Olha o universo da transparência. Então, vamos começar dentro da nossa casa, né? O que adianta a gente falar de transparência, né, para a comunidade se eu não pratico ela internamente, né? Será que todos os colaboradores, eles têm conhecimento, né, do estatuto, de todas as políticas da instituição? Será que todo mundo conhece os próprios associados, né, da instituição? Acho que a gente tem instituições de todos os portes, assim. Será que todos conhecem os procedimentos do estatuto? Então, é algo que a gente precisa se perguntar e fazer valer. Aqui compartilho sobre o estatuto, e é um caso interessantíssimo, porque na educação a gente tem mantenedora e temos uma unidade mantida, né? Então, a mantenedora é a que tem o CNPJ, né? Tem a personalidade jurídica, e a mantida, geralmente, é a faculdade.
Aí, um dia, a faculdade me perguntou, falando, olha, a gente funciona, estamos regulares no MEC, mas eu não conheço nada o que a mantenedora faz. Inclusive, eu nem sei quem são os dirigentes pela Nossa, mantenedora. Então, eu falei, gente, as pessoas não estão trabalhando no próprio estatuto. Então, não existe algo constituído, né, formal e funcionando para a mantenedora. E isso é muito preocupante. Então, é isso, né? Uma outra questão também que eu acho muito interessante dessa transparência interna é esse processo também de convencimento das pessoas que atuam com a gente, né, com a instituição. Então, será que todos os nossos colaboradores têm ciência de que, né, eu sou uma instituição do terceiro setor, que eu tenho relevante atuação social, né, de interesse público, que eu tenho determinados credenciamentos, porque às vezes para o colaborador a organização é só um emprego. Ele não vê, né, a causa, né, esse final. Ele sabe que presta o serviço, mas ele não participa do processo de convencimento e da relevância de determinadas condutas, né? Então, é muito comum com instituições que têm muitas unidades, na ponta está fazendo alguma coisa que pode até, de repente, prejudicar a qualificação, né, a certificação que, de repente, essa instituição ocupe. Então, esse é o primeiro passo, né? Colocar essa transparência interna. Depois a gente tem esses outros processos, que é a da prestação de contas, né? Que já sabemos, a prestação de conta regular com o gestor público, mas também eu me questiono quanto transparente nós somos com as pessoas, com os nossos doadores, né? Então, será que a gente se preocupa em elaborar um relatório especializado para essa pessoa que fez a doação? Será muito que, interessante. né, será que quando eu não estabeleço esse contato, não só para pedir novamente para o mês seguinte, mas para falar, olha, com esse dinheiro a gente fez tais e tais ações, será que ele também não vai criar uma confiança e vai ter uma disponibilidade para doar um pouco mais? Então, né, e focado mesmo, porque a gente também percebe que existe uma certa resistência de trabalhar os relatórios, né? Então, é muito comum a gente aproveitar um relatório e passar ele para diversos órgãos, né, para outras finalidades. Então, eu sei que demanda tempo, que as instituições estão atarefadas de obrigações, mas às vezes é importante ter esse cuidado de uma linguagem simples, porque o doador, ele não quer saber, né, o valor aplicado exatamente igual à fiscalização do gestor público. Ele quer saber onde foi empregado e pronto, assim, muitas vezes, né? E temos e também quando a gente pensa em transparência de resultados, também é interessante a gente externalizar todos os resultados que foram feitos, resultados que ultrapassem até obrigações legais, né? Então, também outra percepção que eu tenho. Eu vejo que as instituições estão fazendo muito nessa pandemia, né? Todos nós percebemos, é um setor que tem feito a diferença. Algumas instituições, né, as que eu acompanho mais, as do SEBAS, por exemplo, a educação, elas têm feito doação de chips para os alunos bolsistas, doação de cestas básicas, de computadores. E quanto disso está evidenciado nos sites, né, das instituições, quanto disso vai para a mídia, né? A gente sempre vê a notícia do nosso setor às vezes de forma muito negativa, né? Sendo que o dia a dia nos demonstra que eles fazem muito mais do que a mera obrigação legal e que talvez por já ser tão genuíno deles, eles não dão a publicidade, mas é necessário sim fazer porque a gente está num processo de convencimento, né? Sabemos que tudo que é pejorativo, infelizmente está rotulado, né, ao setor, que temos alguns gestores na contramão, né, desse reconhecimento, então é muito importante isso. Muito bom, Janaína. Eu queria aproveitar para colar, então, com essa fala, com duas perguntas que chegaram. Na verdade, a Laura Francelino, a quem cumprimento, disse que é importante que não só uma pessoa limpe a casa, organize a casa, mas todos os moradores precisam organizar a casa, né, reafirmando aquilo que você traz, de que todos os colaboradores, enfim, precisam conhecer o estatuto, precisam conhecer as regras internas das instituições.
E a Nicole, aqui, que é da Associação Paulista de Fundações, ela disse que é importantíssima a sua fala, no sentido de falar da transparência, mas olhar para dentro das próprias instituições. E ela questiona o quanto estamos olhando para as próprias instituições. A Bianca Monteiro, advogada querida, tem falado muito também nas questões trabalhistas, né? A gente fala tanto das ODS e das ODS com relação ao trabalho digno, decente, e dentro das próprias instituições. Então, o quanto isso também afeta as discussões de transparência. Sim, com certeza. Nicole, um abraço, Rosângela também. De fato, assim, o que eu percebo, e isso ultrapassa, né, o terceiro setor. Eu lembro de um professor que deu aula de democracia, ele falava muito que a gente cobra muito a democracia, mas quanto é feito nas organizações privadas, processo democrático, nos partidos políticos, né? Às vezes a gente tem partidos políticos que não têm democracia interna, né? E é isso, assim, nos escritórios, será que todo mundo sabe quais são os manuais, né? Então, é isso. É óbvio que precisa ter essa participação de todos, mas a pessoa que chega na instituição, na organização, ela precisa ter esse acolhimento, né? Então, precisa ter essa equipe com manual preparado para contar a história da instituição, as certificações, apresentar o estatuto e políticas, assim. Acho que é importante esse momento de sensibilização. Muito legal. Queria aproveitar, então, abrir um pouquinho aí, né, enquanto você toma uma água, respira também. Eu queria cumprimentar o pessoal que está aqui. O Nil César, grande, fez uma live sensacional aí, o pessoal do Vista na Laje, com o personagem Seu Zé. Sensacional, recomendo a todos que vejam. A Sônia, a Mariana Socina, Ailton Cazumbá, a Sara Kimmel, que sempre está por aqui. Um abraço para você, Sara. Ana Cunha Correia, o César Manhães, lá do Espírito Santo, Paula Estorto, querida advogada, já esteve aqui com a gente também, o Diácono Raimundo Nonato, a Tâmara Olivieri, o Grupo Aldiza, o pessoal do Grupo Aldiza, os Monello, todo mundo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. O pessoal, a Maria Paiva, Brasil Chama África, o Parceiros da Alegria, então todo mundo que está por aqui, Ed Pinho aí, ligado aqui à cultura e o pagode da Bahia também, com os grupos afro e toda a atuação comunitária. Então, a todo esse pessoal, meus cumprimentos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos e a todas por estarem aqui nessa discussão. Eu estou tendo hoje, para quem chegou depois, a honra de receber aqui a doutora Janaína, advogada, que está falando um pouco com a gente sobre transparência. Já deu um show de bola aqui nesses primeiros 20 minutos e agora a gente segue. Queria trazer um pouco agora, Janaína, a parte do viés normativo, né? A gente falou de vários aspectos, né, da transparência e a gente lançou um texto há algum tempo sobre isso, falando um pouco de decisões do Tribunal de Contas de São Paulo e outros regulamentos, enfim, da Receita Federal, enfim, dos órgãos certificadores. E eu queria que você falasse um pouco do viés da transparência, sobre o viés normativo e sobre o olhar, né, dos estudos que você tem feito, dos processos que você tem acompanhado, do olhar do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas e como está essa relação. Sim. Esse artigo, né, Lucas, que também contou com a parceria da Rosângela Borota. Da Rosângela, sim, claro. Isso. E foi realmente uma provocação até da Rosângela, né, para a gente fazer uma reflexão de quais normativas incidiam sobre a questão da transparência. E quando eu vi o relatório, né, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e vi baixa discussão sobre o assunto, né, eu falei, não, temos que fazer alguma coisa, né? Aí entrei em contato com o Lucas, falei, Lucas, vamos dar evidência a esse tema. Então, o que a gente percebe, né, que desde 98, né, uma alteração que ocorreu na Constituição Federal, existe esse foco da transparência na prestação de contas. E todas as normativas, né, que se desenvolveram, eles têm essa relação. No terceiro setor, né, as principais normas assim, que a gente destaca, realmente a lei é um marco, né, focada, falando, olha, você que recebe recursos públicos terá que prestar contas de fato, e ele estipula quais são os requisitos, né, inclusive colocar informações no site, no espaço público. E aqui eu acho interessante que a lei, ela abre o espaço para você, instituição que não tem, né, não tem possibilidade de manter uma página, você pode conversar com o gestor, explicar a situação e ele pode dispensá-la dessa situação. Depois a gente até vai ver um caminho, né, Lucas, para
trabalhar essa transparência via mapa. Depois a gente tem também o MIROSC, né? É uma norma que prevê isso e é uma norma com muita qualidade, porque ele também quer que se coloque os planos, né, de trabalhos, quais são as parcerias que as instituições possuem, a evolução da prestação de contas, tem também a questão da relação de dirigentes, né, colocar o valor global dos gastos, né, na parceria e dos dirigentes envolvidos por função. E esse é um tema também que é muito questionado, porque a norma, ela coloca valor global e não coloca, a minha interpretação é que eu não precisaria colocar o nome, né, de cada diretor e quanto ele recebeu. Mas o que a gente percebe é que o Tribunal de Contas, ele exige, sim, uma relação nominal dos dirigentes e com o valor que foi recebido, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E aqui no Distrito Federal também existe essa exigência, né, pelo governo do Distrito Federal. E isso é um motivo de muita inquietação pelas instituições, não pela questão da ausência de transparência, mas pela própria segurança das instituições, dos colaboradores, dos dirigentes, né? Porque a depender da área que as pessoas trabalhem, essas pessoas ficarão extremamente expostas, né? Então entra no site, sabe quanto ganham e pode traçar todo uma situação para chegar até esse dirigente para prática até de crime. Então, o que eu recomendei, por exemplo, nesse caso aqui do Distrito Federal, é entrar em contato realmente com o gestor, falar que a normativa federal não está nesse caminho e que existe, né, todo esse aspecto e se haveria a possibilidade de flexibilização, porque a gente sabe que o ideal realmente seria, né, mudar a normativa, mas será que para o caso específico, né, e até por conta da celeridade, não seria o caso de fazer uma dispensa? Então, é algo que a gente pensa assim, de caso a caso, as instituições começarem a levar, até porque, chegando às demandas, o gestor pode, né, ter um diagnóstico da necessidade de alteração da norma. O SEBAS também, pode falar, Lucas. Não, eu só que, desculpa interromper só uma coisa, porque eu me deparei com uma situação, e eu estou escrevendo um livro agora e contando essa situação, dentre outras, uma entidade no Rio de Janeiro, que atua numa comunidade dominada pelo tráfico, pela violência, enfim, em que a gente discutia numa formação a questão da transparência, da publicação dos dados no site e na própria sede da organização, e uma das lideranças levantou a mão e disse: olha, Lucas, por conta de menos do que isso, eu tive um problema seríssimo, porque o chefão lá, o dono do morro, ele ouviu dizer rumores de que eu ia ficar rica, que eu ia receber 1 milhão pela entidade, e ele mandou me chamar lá no escritório dele, na sede dele, enfim, ela foi lá pro meio do mato, ficou 1, 2 horas esperando ele, até ele ver o caderninho de contas dela, foi isso que ele exigiu, ela levasse o caderninho de contas, para ele entender quanto ela receberia. Ou seja, essa questão da transparência, expor os dados da instituição e tudo mais, pode levar a um problema nessa comunidade. Ele ficar sabendo que fulano recebe mais do que o outro, ou coisa que vale um desafeto, esteja recebendo por um projeto. Enfim, isso tudo é muito delicado nesses contextos de violência. A situação que me foi contada foi assim, um absurdo, né? Um controle exógeno, digamos assim, o que eu chamei de controle exógeno. Você tem os controles, se fala tanto dos controles internos, os controles externos, TCU, né, Ministério Público, os conselhos, e aí você vê um controle exógeno, um controle estranho, né? Um poder paralelo, que chama ela e ela tem que prestar contas daquele eventual recebimento. Enfim, então o que você traz me remeteu a esse caso, que é muito curioso, muito peculiar, que eu ouvi no Rio de Janeiro, de uma das lideranças com quem a gente conversou numa determinada formação. Não queria te interromper, mas não podia deixar também de trazer esse debate. Foi perfeito, porque realmente é essa, né, a angústia das instituições. A gente entende, né, a finalidade, que é realmente possibilitar que a sociedade monitore se não houve, né, um enriquecimento ilícito, se o patrimônio está equivalente, né, com o recebido, mas a gente precisa aperfeiçoar esse mecanismo. O SEBAS também é uma política que eu acho brilhante, a forma da questão da transparência, que é publicizar
todos os canais de comunicação que a instituição é beneficente de assistência social, ter placa na frente da instituição, e a recomendação, a placa deveria ser à frente da instituição, porque eu não tenho que entrar em cada instituição para ver se, né, é ou não é, assim, né, a transparência é para fora, eu não preciso bater lá na campainha, né, da instituição, bater na porta. E aí também coloca que a instituição deveria disponibilizar os relatórios de atividades e os balanços contábeis. E aqui no Cébado eu também compartilho algumas curiosidades, né, da questão da transparência. E o que eu acho mais interessante é que realmente a gente não tem uma cultura, não é má fé, não é querer realmente, né, ignorar, burlar a lei, é realmente a falta da consciência. Então, uma instituição que faz tudo correto, realmente dá bolsas, ela uma vez perguntou, não, mas eu sou transparente e a forma que eu faço a ampla divulgação do meu edital é registrando em cartório. Aí eu falei, não, mas registrando em cartório você não está realmente atingindo essa finalidade, porque quais são as pessoas, né, que realmente vão até o cartório e fazem, né, o levantamento, e fora que ela precisa pagar, né, uma taxa para ter a cópia do edital. Então, assim, não é transparência. Também não é transparência a gente colocar o edital de seleção de bolsista de uma forma tão escondida dentro do site que eu não consigo perceber. Eu entro no site principal, deveria estar lá, né? Porque quando querem captar o aluno, não é dessa forma que está? Então, para o bolsista também. E eu escuto muito, mas dá muito trabalho, né? Se eu abrir dessa forma tão ampla. Mas, realmente, é esse o trabalho, né? Assim, a gente está com uma instituição filantrópica que realmente quer chegar, né? Quer direcionar a política para o mais vulnerável. Então, a gente não pode medir esforços nesse alcance, né? Dessa ampla competição. Muito bom. Tinha algum outro ponto? Não, me dá um segundinho que eu preciso falar agora do sorteio dos livros. O pessoal está perguntando, então, ainda tem tempo, quem está interessado no pacote de livros da publicação da coleção Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil. Essa coleção foi feita pelo GIF em parceria com a FGV Direito de São Paulo. Gentilmente me cederam esse pacote aqui para sortear entre as pessoas, entre esse nosso público. Então, para você ganhar, o que é que você tem que fazer? Você vai seguir o nosso perfil aqui no Instagram, vai postar lá na publicação da promoção e vai marcar 3 amigos, amigas, enfim. Então você vai marcar 3 pessoas lá e você já concorre. Então não é um livro, não são 2 livros, 3 livros. Você vai levar o pacote inteiro com 5 livros da coleção. Uma pessoa vai levar os 5 livros da coleção. Basta você marcar 3 amigos lá na publicação. E de quebra, você vai levar também adesivo do Oscar Legal e o cordel do Miroski, o cordel físico do Miroski, você vai levar também. Então, já sabe, segue o nosso perfil aqui no Instagram, vai lá na publicação da promoção e marca 3 amigos e você vai estar concorrendo dia 6 de abril, na primeira live de abril, nós vamos dar o resultado do sorteio. E já adiantando aqui o spoiler, quem vai estar aqui comigo vai ser a professora Patrícia Mendonça, ela que é uma das pesquisadoras que tem um texto publicado aqui nesta edição aqui, que é sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, e um dos textos é a percepção dos gestores públicos sobre a implementação do Miroski. E a professora Patrícia Mendonça foi quem estava à frente, né, capitaneou essa pesquisa e vai estar aqui falando com a gente. Então, nada mais oportuno do que estar falando com alguém que conhece bastante o conteúdo dessa publicação, e nós vamos estar falando também quem foi que ganhou o pacote de publicações. Então, dá tempo ainda, tem mais aí alguns dias, está terminando o mês, então mais uns 15 dias aí, talvez, umas 2 semanas para você concorrer nessa publicação. Falando da live... Lucas, Oi, eu acho que esse recado é para mim, viu? Porque vocês estão só esperando eu realmente fazer esse ato, marcar 3 pessoas para concorrer, viu? Eu estou toda hora falando, eu preciso fazer isso. O recado foi para mim. Então, para a Janaína e para os demais que ainda não fizeram, faça. E para quem já fez também, aumente suas chances de concorrer, marca lá na promoção. Lembrando que esses livros também estão disponíveis para download gratuito, tanto no site do GIF, quanto no site da FGV Direito. Meu computador não está ajudando, então não vou conseguir colocar o link aí, mas se alguém quiser fazer, eu agradeço.
De todo modo, convidar também vocês, semana que vem não tem live aqui no Instagram às 18 horas, nós vamos estar na semana que vem com um debate muito bacana no nosso canal no YouTube, então nós não vamos estar aqui, nesse horário estaremos no YouTube, no nosso canal no YouTube, vamos estar falando sobre as entidades e organizações de matriz afro-brasileira, então vamos estar falando de formalização e gestão dos grupos de capoeira e dos terreiros de candomblé. Nós vamos estar com a Camila Chagas, que é advogada, que atua com esses terreiros, casas de santo, enfim, aqui na Bahia. Vamos estar com o Edivaldo Bolagica, produtor cultural, que é filho de santo, também tem uma vasta experiência como produtor cultural, captador de recursos e como apoiador de entidades de matriz africana, com experiência dentro do governo, fora, enfim. E vamos estar com a mestra Raquel, ela que é de Bom Jesus da Lapa, uma mulher que está comandando um grupo de capoeira desde os anos 80. O grupo de capoeira dela hoje é um ponto de cultura, então tem uma vasta experiência para falar sobre essa dificuldade de estar no interior, né? Sem ser mulher à frente de um grupo de capoeira também é uma importante marca. E vamos estar, por fim, com o mestre Balão também, que é um mestre daqui de Salvador, que vai estar falando do case dele do CTE Capoeiragem. Eu que ajudei a fazer o estatuto dele há 10 anos atrás, e hoje ele faz um evento internacional de capoeira, tem um projeto social que é muito interessante aqui na Bahia, também trabalhando com capoeira, captando recursos e colocando o grupo de capoeira como uma entidade da sociedade civil muito ativa nos editais, enfim. Então, com a experiência dele, vai falar um pouco para os grupos. E aí, Janaína, não só para dizer para os grupos e para os terreiros que vocês têm que virar ONG, vocês têm que formalizar. Ao contrário, é para dar justamente o norte, para dar subsídio para essas pessoas poderem optar por não formalizar. Sim. Que aquele professor, de repente, que dá aula em casa para um grupo de crianças e tal, que não tem intenção de ampliar, de captar recursos com isso, enfim, não tem porquê, não teria para quê, por exemplo. Mas a gente vai dar a ideia para a gente trazer para o debate essas experiências para que os grupos, os mestres, as mestras, professores, contramestres, as mães de santo, pais de santo, enfim, babalorixás e alorixás possam resolver sobre a formalização ou não dos seus grupos, dos seus terreiros. Então, estão todos convidados para voltar aqui com a nossa convidada para falar da nossa transparência. Janaína, então, a gente já passou por várias questões, várias perspectivas, mas você falou, en passant, sobre o mapa das OSCs. Eu já tive aqui com o pessoal, com a Camila Escudeiro, que é da equipe do IPE, do Mapa das OSCs, já apresentando. Quem quiser pode assistir essa live do Mapa das OSCs aí no nosso canal no YouTube. Mas fala um pouquinho da importância do Mapa das OSCs para o quesito transparência das entidades. Sim. Olha, essa pergunta eu até compartilho com você, viu, Lucas? Porque realmente foi um ponto, né, no nosso artigo que foi dedo do Lucas. E realmente o mapa, a gente confia, coloca essa credibilidade para ele, porque ele almeja ser um canal onde congrega, né, todas as informações das organizações da sociedade civil, e a gente percebe que vários elementos lá, né, o relatório de atividades, as titulações, as parcerias, elementos que ele busca, são elementos também que essas normativas, né, que eu citei anteriormente, exigem. Então, é um meio da instituição demonstrar conformidade, demonstrar o compliance via o mapa, né? Então, o que a gente poderia fazer, né? Então, a gente falou do relatório do Tribunal de Contas de São Paulo. O relatório, ele aborda alguns pontos, né? Então, um dos pontos é realmente se a instituição tem o site estruturado e se existe um direcionamento para a questão da transparência. Então, de repente, a instituição é muito puxada, é muito pesado, né, ter essa estrutura no próprio site, ela pode linkar transparência e a transparência cair no mapa das organizações, né? Óbvio que a nossa recomendação é ajustar isso com o gestor, né? Mostrar, falar se realmente atende, mas a gente percebe que o mapa tem tudo para atender, sim, essa necessidade. Fora que ele é fonte para a gente para gerar conhecimento o tempo todo e de forma atualizada, né? Eu até recentemente coloquei um questionamento lá no grupo do Miroski, né? Se alguém tinha uma pesquisa sobre o perfil, né, dos órgãos diretivos, né, da Assembleia Geral, do Conselho Curador, né, diretoria executiva.
e alguém respondeu, olha, se o OSC, né, não, se o mapa fosse preenchido corretamente, né, tivesse essa adesão, nem corretamente, se houvesse a adesão, seria fácil a gente puxar essa informação. Então fica aqui essa informação, que o mapa ele serve sim para a gente melhorar a defesa do setor. E aí eu passo para você, se quiser fazer, né, algum comentário em cima. Então, na verdade, eu só queria trazer um elemento que é o regulamento do marco regulatório do Miroski em BH, em Belo Horizonte, ele já traz expressamente no decreto a possibilidade de utilização do mapa das ossos como esse espaço, né, para a entidade que, por exemplo, não tem um site. Então, você tem que publicar no seu site, mas eu não tenho um site, então obrigaria, então, eu ter um site? Indiretamente, sim. Mas se a entidade comprova e demonstra e coloca toda a informação no mapa das OSS, que é um instrumento oficial, né, interativo, mas ainda assim oficial, né, parte dos bancos de dados oficiais, essas informações elas são válidas, a princípio. É claro que pode ter algum erro, algum equívoco, aí a Janaína trouxe dicas sensacionais, né, da conformidade do que você coloca lá, né, da importância de ser compatível com as regras postas, né? Se for para o marco regulatório, você tem determinadas regras, se for pelo SEBAS, são outras, enfim, mas o mapa ele é válido lá em BH expressamente, mas penso que em outros lugares, por analogia, pode ser utilizado também. E nas assessorias, nas consultorias que a gente tem feito, a gente tem recomendado para os estados, para os municípios que nos procuram, né, às vezes fazem algum tipo de pergunta, de questionamento, de dúvida que encaminha para a gente coloca, sim, que absorva dentro dos seus regulamentos a possibilidade da utilização do mapa das hóspedes, ou mesmo quando não tem no regulamento, que acatem as informações ali postadas no mapa das hóspedes, porque ele é um instrumento oficial. Então, só para reforçar aí as suas palavras, que já para mim, já contempla de longe. Maravilhoso, ia fazer aquela provocação no gestor, né? Olha, gestor, você vai construir o edital aqui, vamos tentar, né? Vamos encaixar o mapa. Perfeito, Lucas. Isso, exatamente. Você falou aí agora, usou um termo que facilita a defesa das organizações. E você tinha colocado na nossa conversa o caso de uma entidade que os dirigentes foram afastados pelo Tribunal de Justiça. Conta essa pra gente aí, que essa é bem bacana para ilustrar aí a nossa conversa. Sim. Nossa, foi uma experiência bem interessante aqui do Distrito Federal, que é o Hospital da Criança José de Alencar, que é um hospital, ele foi construído por uma organização, que é a Abrace, e hoje ele é administrado, né, gerido por uma OS, que é a ICIP. E aí o que aconteceu? O Ministério Público, né, da Saúde o tempo todo questionando essa forma de credenciamento do hospital, chegou, né, desde o momento assim, do ato zero do hospital, começou a questionar, até que chegou um ponto que ela entrou com ação, né, a promotora, e o juiz ele sentenciou pelo afastamento dos dirigentes. Só houve apelação, o desembargador não concedeu, né, o efeito suspensivo. E o que aconteceu? Essa instituição, ela ela é referência no tratamento, né, na prestação de serviço, ela tem mais de 98% de aprovação dos usuários, então ela tem pesquisas efetivas, ela coloca todas as pesquisas no site, todos os relatórios gerenciais estão no site, ela tem todo o envolvimento da comunidade. Para ter uma ideia, a organização que criou o hospital, Lucas, o processo de voluntário, que eu até já participei, 200 pessoas para ser selecionada como voluntário. Então, assim, nossa, ela tem muito respeito aqui no Distrito Federal. Então, quando saiu essa decisão, houve uma comoção na sociedade brasiliense, houve um abraçaço, assim, nem sei se é o termo, lá ao redor da instituição, né? Foi filmado, foi lindo, assim, o ato. E tudo isso gerou uma pressão no judiciário. E eu lembro do desembargador falando que inclusive a pessoa, né, que trabalhava com ele na casa dele falou: olha, doutor, você sabe que meu filho recebe tratamento nesse hospital, viu?
Então, ele viu, ele foi sensível, ele viu que realmente a instituição prestava um trabalho, entendeu? Que algumas coisas poderiam ter sido de forma atropelada, mas que ele não poderia prejudicar toda a população aqui de Brasília. E firmou um TAC, né, para que a instituição mantivesse essa linha da transparência, o que não era nenhum problema, e que o GDF fizesse um novo edital, que fosse amplamente divulgado, e a instituição acabou ganhando novamente, né? Sem esses outros vícios. E foi um processo muito interessante de acompanhar, porque eu não acompanhei na qualidade de advogada, e sim na qualidade de membro da comissão do terceiro setor. Então, a gente fez todo o nosso suporte do terceiro setor, né, à organização. Foi muito rica a experiência. E só reforça que realmente a transparência, né, com transparência, a gente ganha a credibilidade da sociedade e, de repente, obter essa defesa, né, diante de algum caso que eventualmente a instituição seja posta, né? Muito, muito interessante esse caso prático, o pessoal entender a complexidade do tema. É de fato complexo, traz muitas coisas, mas tem consequências práticas, e esses casos práticos eles trazem isso para a realidade, chama a gente para o pé no chão e para entender essa realidade. Eu queria trazer uma pergunta que a Nicole, da Associação Paulista de Fundações, traz aqui também. Olha, pergunta bem interessante, Janaína. Como ser 100% transparente quando um doador pede anonimato? Ou seja, que não seja de conhecimento de terceiros, né? Que não seja conhecimento da sociedade. Como é que faz isso? Como é que equilibra isso? Não, aí perfeitamente, a gente tem que respeitar, né, a vontade do instituidor, até porque hoje, na linha da LGPD, qual é o primeiro ato que a gente tem que obter, né? Ele vai fazer uma doação, ele vai dar ou não o consentimento para a gente trabalhar nessa divulgação. Se ele não divulgar, se ele não consentir, eu não vou poder fazer nada. Esse recurso que entrar, ele vai ser só contabilizado como doação e eu não preciso publicizar. Muito bacana. Tem muita gente aqui falando que quer o livro, então já entenderam que é a caneca depois, hein? Vamos, prometo que faço promoção das canecas depois, fiquem ligados. Então, bastante gente mandando coisas. Sucesso, Janaína, sucesso aqui a live, muita gente mandando várias coisas. A gente, infelizmente, está caminhando para o final, faltam 10 minutinhos, 12 minutinhos ainda, mas sempre isso, eu fico lamentando, triste até, porque quando o negócio começa a ficar bom, já estamos caminhando para o final, faltando 10 minutinhos. Eu queria que você falasse um pouco, assim, muito rapidamente, muito assertivamente, uma dica prática, digamos, do benefício da transparência. A gente falou vários aqui, mas se você pudesse trazer alguns benefícios de exercitar a transparência, de procurar meios de sempre ter transparência, enfim, além de publicar no site, né, que a gente já disse, todas as providências de transparência, quais são essas dicas que você daria com esses benefícios da transparência? Tá. Benefícios, eu não gero dúvida sobre a minha atuação, né? Então, a gente vê muito Receita Federal indo até o site da instituição para ver o que de fato é feito, para ver se não há um desvio de finalidade. Então, quando eu tenho esse cuidado de ser transparente, né, de tudo que eu faço estar bem relatado, não se gera dúvida. Eu tenho envolvimento da comunidade, eu tenho mais doadores, eu tenho mais voluntários interessados em realizar o trabalho. Existe uma pesquisa que eu localizei no site Melhores ONGs, e o que eles colocaram? Que 58% colocam que a transparência, né, nessa questão de site induz maiores gastos para a instituição que elas não podem suportar. No entanto, foi interessante que 42% colocou que o retorno que elas obtém com a transparência é esvaziado, entendeu? Quando a gente pensa no custo, porque o retorno é muito maior. E dicas, né? A gente até pensa, né? Toda hora a gente parece que está vendendo um novo serviço para o setor. E a minha dica é, primeiro não precise comprar um novo serviço, né, sobre o assunto. De repente, né, delegar uma comissão, umas 3 pessoas para
olharem o estatuto, identificarem o que é norma relativa à transparência, pensarem no acolhimento, né, dessas pessoas e das pessoas que já estão na instituição para fazer essa sensibilização sobre o tema, depois olhar todos os contratos, todas as parcerias, para ver quais são as cláusulas, né, que impõem alguma norma de parceria, fazer esse confrontamento com o que é realizado na prática, se há ou não o cumprimento. E depois, olhar as normativas, né, que a instituição está sujeita. Né? Então eu sou uma instituição de assistência social e com SEBAS, ou eu sou uma instituição, né, que tem OCIP. E nessas legislações, né, específicas, junto com o marco regulatório, para olhar o que vem sobre isso. Então, é uma dica muito fácil, assim, fazer esse confronto e ver qual é o estágio atual da arte, né? Muito bom. Aí a professora Karine Rocha tem uma pergunta aqui básica. Tem alguma dica de leitura sobre o tema? O nosso artigo. Muito bom. Tem um artigo lá no orglegal.org.br sobre transparência e as decisões do TCE e tal. Então, recomendo fortemente. Sim. Não é porque eu estou na frente da Janaína, nem na minha frente, não, mas o artigo foi muito legal. É uma parceria minha, Janaína, e da doutora Rosângela Teixeira também. Então, fique à vontade. Aí lá. Mas eu tenho uma dica também, que eu encontrei um texto, eu não vou lembrar o nome dos professores, né? É um texto de 3 professores da Universidade Federal de Pelotas, que eles fazem um estudo, né, da transparência e colocam tudo isso que a gente pontua, que lamentavelmente o que aparece das instituições é em virtude de corrupção, quando não é a realidade, né? E aí eles colocam que os conceitos contábeis são norteadores para o processo de transparência. E eles desenvolvem aqui uma metodologia para a instituição avaliar a transparência. Então, seria você olhar transparência e nível de atendimento, todo mundo sabe o horário que você funciona, o que você presta de serviço, isso está muito claro, sobretudo agora na pandemia, né? Como eu falei. Depois, transparência na gestão de resultados, transparência na prestação de contas e transparência dos aspectos legais. Então, assim, a metodologia deles é o que a gente falou aqui o tempo todo na live. Então, por isso que eu vejo que é algo muito possível de ser feito internamente, né, numa comissão e, de repente, se surgir uma dúvida, sim, pensar. Mas antes é necessário esse envolvimento da equipe. Muito bacana, muito bom. Caminhando para o nosso final aqui, lembrar todo mundo, a Janaína e a quem mais não fez ainda a sua postagem lá. Eu vou postar mais uma vez o card da promoção. Você vai lá, se inscreve aqui no nosso perfil, segue aqui o nosso perfil, você posta lá na promoção, no card da promoção, marca 3 amigos e leva o pacote completo dos livros da coleção Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil. São 5 títulos e eu vou dizer para vocês: Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Avanços e Desafios, Fortalecimento da Sociedade Civil, Redução de Barreiras Tributárias às Doações. Esse aqui, esse vermelhinho é o Fundo Patrimoniais e Organizações da Sociedade Civil. O verdinho, Incentivos Regulatórios à Filantropia Individual no Brasil. E o último, Agenda da Sustentabilidade Econômica, Organizações da Sociedade Civil no Supremo Tribunal Federal. Então, vai levar o pacote com os 5 livros, vai levar também cordel do Miroski e adesivo, ó, que legal. Então, o que é que vai fazer, criatura? Vai seguir o perfil da caneca depois. A caneca não é dessa vez. Então, vai se inscrever aqui no nosso canal, vai seguir o nosso perfil aqui no Instagram, vai postar lá, vai comentar na postagem da promoção, vai marcar 3 amigos. Janaína vai fazer isso daqui a pouco, ao terminar a live, que ela já me avisou, e todo mundo vai fazer até o dia 6 de abril, que vai ser na live do dia 6 de abril, que a gente vai dar o resultado. Nós vamos estar aqui com a convidada Patrícia Amorim, vamos dar esse resultado. E convidando vocês para... A Renata Fortunato chegou aí e chegou atrasada, mas vai assistir, porque fica gravado aqui e fica gravado também no nosso canal no YouTube, hein? Aproveita, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, deixa o seu like, ativa lá o sininho, até porque, gente, semana que vem nós estaremos lá
no nosso canal no YouTube, não vai ter live aqui no Instagram, nós vamos estar lá no nosso canal no YouTube, falando sobre as organizações de matriz afro-brasileira, os terreiros de candomblé e os grupos de capoeira, formalização e gestão dessas entidades. Então, todo mundo lá, das 17h30 às 19 horas, nós vamos estar lá no nosso canal no YouTube. Não é no Instagram, é no YouTube, tá bem? Vamos estar lá com um seleto time de convidados, Camila Chagas, advogada, Divaldo Bolagica, produtor cultural, mestre Balão e mestra Raquel, 2 mestres de capoeira, né? Um mestre e uma mestra, e a gente vai falar bastante sobre experiências boas e ruins da formalização e da gestão desses grupos e desse tipo de entidade. Então, convido todo mundo a estar lá com a gente semana que vem. Bom, aqui então a gente vai fechando, faltam pouquíssimos minutos para a gente terminar. Eu queria agradecer mais uma vez a Janaína por estar aqui com a gente, por aceitar esse convite, muito bacana. Mais uma vez dizer do quanto eu admiro o trabalho da Janaína, é uma grande advogada. Queria aproveitar para cumprimentar o André Carvalho também, grande advogado da Comissão do Terceiro Setor aí da OAB, está aqui também com a gente. Um abraço muito grande para o André. E vai estar aqui comigo em abril também, já adiantando. Então, Janaína, queria que você deixasse, então, além de agradecer, que você deixasse aí as suas honrosas despedidas para a nossa audiência. Sim. E aproveita, também eu queria, na verdade, vou emendar uma última pergunta e aí você já deixa a sua despedida. A gente tem uma preocupação muito grande aqui no Nosso Legal com as pequenas organizações. Então, tudo isso que a gente falou, super interessante, super importante, mas o quanto isso cabe ou não, porque às vezes o gestor de pequenas organizações, ou dirigente ali, ele acha, não, isso ainda é para mim não, é só para quem tem muito dinheiro, para as ONGs grandes, etc. Não é para nosso universo. É verdade isso? Qual a dica, ou como é que você diria para o gestor de pequenas organizações? E aí já faz a sua despedida para a gente. Sim, Lucas. É uma lenda, na verdade, né? Acreditar que isso não se aplica a uma instituição de pequeno porte. Realmente se aplica e se aplica a tudo, né? A gente falou de compliance, LGPD, transparência, o mapa. A questão é saber até onde eu posso ir, né? Até onde eu estou em conformidade. Então, canais, por exemplo, de denúncia, eu estou trazendo o elemento do compliance, né? Que a gente sabe que é algo que está dentro do programa. O canal não precisa ser um link, né? Algo virtual na página da instituição. Pode ser uma caixinha dentro do banheiro, para que as pessoas, né, consigam de forma secreta colocar alguma queixa da instituição. Então, é possível, a gente precisa só fazer essa adaptação. E aqui, já finalizando, falar que realmente a admiração é recíproca. Lucas, eu te admiro muito esse trabalho, realmente eu desejo luz e para que você siga longe, né? Porque eu vim acompanhando realmente começar esse trabalho durante a pandemia, né? Algo mais periódico e ter o calendário, né, digno, toda semana, ter uma pauta, isso a gente sabe que é um enorme trabalho, está de parabéns realmente, Lucas. Obrigada pelo espaço, obrigada a todos que acompanharam aqui essa live, muito obrigada. Eu que agradeço e reiterando os convites, tem um convite que eu não fiz, vou fazer agora, sexta-feira, dia 26, eu vou estar discutindo a convite da ABCE, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos e da Escola Aberta do Terceiro Setor. Eles estão fazendo esse mês inteiro discussões sobre a reforma tributária, né, reforma tributária sem fins lucrativos, e discutiram vários temas. E na sexta-feira agora, dia 26, é o último evento, e eu vou estar ao lado de duas figuras que eu admiro demais, Eduardo Salvo Paz e do Ricardo Monello, discutindo também. Eu vou estar nessa gig aí, na sexta-feira, fazendo essa discussão das 15 horas, pelo YouTube da BCR e pelo YouTube da Escola Aberta do Terceiro Setor. Um agradecimento muito especial e muito carinhoso ao JP Vergueiro e ao pessoal da Escola Aberta também pelo convite. Eu estou até pensando em sair para comprar um terno novo, porque estar na mesa com figuras tão importantes, com referências, né? Eu não tenho nem roupa para ir. Então, fiquei muito feliz pelo convite, tenho certeza que vai ser muito bacana. Então, sexta-feira, essa discussão sobre reforma tributária sem fins lucrativos, eu vou estar nessa. Aguardem aí nas nossas redes, a gente vai lançar os cards, enfim, mandar tudo. Então, dia 30,
o debate sobre gestão e das organizações de matriz afro-brasileiras, grupos de capoeira e terreiros de candomblé. Então, a todo mundo, muito obrigado. Janaína, mais uma vez, toda a gratidão de coração por você estar aqui conversando comigo, com nossa audiência. E até lá, até sexta-feira, então. Tamo Até junto. sexta. Um abraço a todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.